Queríamos saudar a você, amigo, que nos assiste por meio do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a tua vida também. Nós estamos aqui reunidos, hoje num lugar diferente, porque nós tivemos que buscar um lugar mais calmo. Está havendo um evento na cidade chamado Marcha para Jesus. Há muitos trios elétricos, razão pela qual o ruído fica muito alto no lugar onde nós congregamos e tivemos que nos deslocar. Essa é a razão do nosso atraso para iniciarmos a transmissão no dia de hoje. Queridos irmãos, convido a todos para abrirem as Bíblias. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos, aquentai-vos e fartai-vos. E lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe, isso acontece. Tanta gente aí fora fala assim, crente? Eu sou melhor que a maioria deles. Eles estão dizendo, em outras palavras, seu crente, mostra a tua fé sem estas obras. A tua fé que te leva a professar o nome de Jesus, mas que não te faz diferente das pessoas que são do mundo. E eu vou mostrar, então, a minha vida para você. Infelizmente, isso acontece. Tem pessoas que envergonham crentes com a sua vida pia, com a sua vida pura. Não é verdade? Sabe, irmãos, mas não era para ser assim. E aí Paulo continua falando para aquele que defende a fé fraquinha. Tu crês que é um só Deus? Verso 19. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, aquela história de que eu tenho a fé fraquinha, mas ela não me leva a obedecer. Isso quer dizer o seguinte, a verdade seria, olha, eu não tenho fé. Por quê? Algo que está morto não existe mais, não é verdade? Pensa em um parente seu que morreu, um amigo que morreu. Ele não está mais entre nós, ele não existe aqui em nosso meio. Ou seja, quando diz que a fé é morta, quer dizer que ela não existe. Fé sem obras não é fé. É o que ele está dizendo em outras palavras. Pode ser uma crença, mas não é fé. A fé não é só a crença. A fé é a crença mais a confiança. Eu preciso crer nas promessas de Deus, mas confiar nele. Ele vai cumpri-las. Porventura Abraão, verso 21, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Essa questão é interessante, meus irmãos. Alguém vai dizer assim, mas a salvação é pela fé? Que história é essa de que é pelas obras? O que está em pauta aqui é o seguinte. Era necessário uma demonstração de que Abraão realmente tinha fé em Deus. Foi por essa razão que, certa vez, Deus propôs a Abraão a prova de sacrificar o seu filho por amor a ele. E Abraão tinha agora uma boa oportunidade de demonstrar que ele cria em Deus. Que espécie de crença Abraão tinha? Bom, Deus tinha dito a Abraão que Isaque era o filho da promessa. Só que agora vinha uma ordem de Deus para matar o filho da promessa. Ora, mas Deus não tinha prometido que era por meio de Isaque que Abraão seria pai de muitas nações? Tanto é verdade que um dia, eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Gênesis, um dia houve uma conversa entre Deus e Abraão. E Deus, ele renovou, na verdade, a promessa que tinha feito. E aconteceu que Abraão duvidava até, porque Abraão já tinha um outro filho chamado Ismael, que ele teve com uma serva, a serva Agar.
E Abraão chegou até a dizer que, ô Senhor, oxalá Ismael viva diante de ti, porque ele não acreditava que Sara pudesse ter um filho. Mas é quando Deus, então, ele especifica por que meio a promessa seria cumprida. Vamos abrir. Gênesis 17, a partir do verso 15. Olha lá. Deus já tinha prometido para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Abraão já tinha Ismael, o filho com a serva. Então Deus disse a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Sabe, esta expressão de Abraão quer dizer o seguinte, ô Senhor, tomara que o Senhor abençoe Ismael. Tomara que o Senhor cumpra por meio dele. Por quê? Abraão não acreditava que Sara pudesse ter filhos. Sara já tinha quase 90 anos. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, o concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado. Verso 21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Olha que interessante, né? Deus desceu do céu até a terra e foi agora ter uma conversa particular com Abraão. Interessante porque isso acontece tantas vezes e a gente não percebe. Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, muitos anjos vão dizer para nós, olha, lembra daquele dia assim? Pois é, Deus desceu para falar com você. Ah, mas eu não sabia sim, mas lembra aquela voz na tua mente? Então foi ele. Sabe, Deus, ele dá a promessa, assim como ele deu para Abraão. E aí, nós podemos escolher o que vamos fazer com a promessa. Abraão creu na promessa. Só que já faziam muitos anos em que nada acontecia, até porque Deus já tinha dado há mais de 10 anos a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E agora ele vem e finalmente ele dá o tempo. Ele diz, olha, daqui a 1 ano. E aí Abraão, ele toma posse da promessa pela fé. Ele creu. E o filho veio. E aí ele desenvolve um relacionamento com o filho cresce. E agora, quando o filho já é um jovem, Deus fala para Abraão, olha, toma o teu único filho Isaque e vai lá e sacrifica. Certamente, Satanás deve ter colocado na mente de Abraão, e como é que fica a promessa? Acha que Deus vai mandar matar alguém? Só que, sabe, Abraão conhecia a voz de Deus. E Abraão sabia quem tinha pedido ele para fazer o sacrifício. E agora, embora a decisão fosse difícil, Abraão não vacilou. Abraão tinha aquela fé que é dita aqui em Romanos. Nada nos separa de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. E então Abraão, durante 3 dias, embora com um grande conflito interno, ele insiste em caminhar para fazer o sacrifício. Sai com Isaque, não fala com a sua esposa, até porque acha que ela não ia aguentar. Mas isso já é uma prova, irmãos, de que ele cria em algo especial. Porque se Abraão cresce que a história ia terminar na morte de Isaque, certamente ele falaria com Sara. Porque sendo ela mãe, ele quereria que ela desse o seu último abraço no seu filho. Não é verdade?
Abraão era um pai, um marido que amava. Só que ele não chamou a Sara. E agora ele caminhou e ele foi em direção ao local do sacrifício sem Sara e sem avisá-la. Por quê? Porque ele tinha uma certeza. A certeza de que ele iria, mas ele retornaria com o filho. Como se Deus mandou matá-lo? Ah, irmãos, Abraão cria numa promessa. Não é verdade? A crença de Abraão era: Deus disse que eu vou ser pai de muitas nações por meio de Isaac. Então, se ele me mandou matá-lo, é certo que Deus vai ressuscitá-lo. Pois se foi Deus quem me mandou matar Isaac, e eu sei que foi, quando eu matá-lo, Isaac vai ressuscitar. E ressuscitando, a promessa vai se cumprir. Amém. Esta é uma fé inabalável, meus queridos. O que estava em pauta naquela prova com Abraão, não era se Abraão fazia tudo direitinho. Era se, por crer em Deus, ele fazia as coisas. Entendem? Ele foi justificado por obras pelo seguinte, porque só tinha um jeito de demonstrar que ele realmente tinha fé. Obedecendo. Certo? Se Abraão não levasse Isaac para o sacrifício, jamais o céu veria que ele confiava em Deus mesmo. De que ele cria mesmo nas promessas de Deus, independentemente das evidências. Porque naquele momento, a evidência humana é que ele perderia o seu filho. O que está diante de você? Será que você tem a evidência de que você vai perder muitas coisas por obedecer? Será que você tem diante de você a evidência de que mesmo aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir na tua vida por você obedecer a Deus? Será que estas coisas têm ficado tão fortes na tua mente que você tem perdido a fé? Abraão não perdeu, por isso ele é chamado pai da fé. E Tiago diz que ele foi justificado pelas obras, por quê? Porque as suas obras apenas deram testemunho da fé que ele tinha. E a Bíblia, ela diz, portanto, que só há uma fé. Aquela fé da qual Abraão é pai. É a fé que leva alguém a operar, a fazer as obras. A fé sem obras é morta, mas a fé verdadeira sempre vai produzir obras. Por quê? Porque a fé verdadeira só leva à vitória. Não tem fé que leve à derrota. Abraão foi justificado pelas obras, porque as obras testificavam da sua fé. Vamos voltar para Tiago, capítulo 2, verso 22. Capítulo 2 de Tiago, verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Aqui ele nos dá até algo adicional. A fé cooperou com as suas obras. O cooperar, ele tem o sentido de não operar só, mas ele está operando juntamente com alguém. Certo? Existe alguém que opera e existe alguém que coopera. Quem opera é Deus. Em Filipenses 2, verso 13, diz: Deus opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Deus te dá a vontade de obedecer e Deus te dá o poder para que você efetivamente obedeça. Agora, a fé, ela coopera. Isso quer dizer o seguinte: uma vez que Deus te deu a vontade e o poder, você crê que recebeu e obedece. Por isso, se não houver obediência, é prova de que não houve fé. Porque a fé nada mais é do que a crença de que Deus já deu a vitória. Vamos traduzir em termos práticos, né? Você foi tentado a cobiçar o que não deveria. Agora, Deus já te deu o poder para vencer a cobiça. Se você crê, já venceu. Porque a crença é a crença de que recebeu o poder. Agora, se não vencer, é porque não creu. Não creu que recebeu o poder, mas Deus deu. Deu para entender? A fé coopera com as suas obras. Ela coopera. E pelas obras algo acontece. Cada vez que você obedece por fé, a tua fé fica mais forte. Sabe por quê? Porque a obediência sempre é uma vitória.
A obediência ela é fruto de vencer uma tentação, de vencer um conflito interno. Então, cada vitória te fortalece para a próxima. Razão pela qual tudo que nós precisamos é começar a viver pela fé. Uma vez começando, cada vez será mais fácil. A segunda vitória será mais fácil do que a primeira. E aqui diz: pelas obras de Abraão, a sua fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Aqui, irmãos, a Bíblia nos ajuda até, ou seja, ela diz exatamente o que nós já falamos há pouco. O que estava em causa aqui não eram as obras de Abraão, mas a fé de Abraão. Ficou claro para as criaturas, ou para todos que puderam conhecer essa história, de que Abraão creu em Deus quando Abraão agiu por fé. Quando Abraão, crendo que Deus até ressuscitaria Isaac se fosse necessário, crendo que Deus cumpriria a promessa de fazer de Isaac pai de muitas nações, Abraão estava disposto até a sacrificar Isaac, obedecendo a Deus. Aí ficou claro que ele cria mesmo nas promessas de Deus. Vedes, então, vejamos, meus queridos, verso 24. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Nós podemos ver que um homem está justificado por Deus quando ele obedece. Obedece os mandamentos de Deus. Então, se o homem é obediente, é um homem que tem fé. O homem que não tem fé não será um homem obediente. Mas aquele que entrar no céu é aquele que tem fé. Portanto, só entrará no céu aquele que obedece. E Deus é justo por fazer isso. Sabe por quê? Qual a razão pela qual Adão foi expulso do céu, ou do Éden, melhor dizendo? Desobediência. No momento em que o ser humano voltar à obediência, ele volta para o céu. A questão que está em pauta é que o homem, por si mesmo, não consegue obedecer a Deus. E é por isso que a fé deve entrar em ação. A fé deve agir. A fé no poder de Deus. O poder é de Deus. A fé, Deus dá para nós, para que nós cooperemos com Ele. Queridos irmãos, e a Bíblia termina dizendo, verso 25, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Raabe, ela foi justificada de que maneira? Demonstrando que ela tinha fé no Deus de Israel. Eu não vou aqui abrir todos os textos para a pregação não ficar muito longa, mas conta a história de que Raabe, quando recebeu os espias, ela disse assim, ela disse assim, olha, é sabido aqui o que Deus fez em vosso favor, e o temor de Deus caiu sobre todos nós. E eu sei que Deus há de dar a vocês esta terra. Olha que ela morava na cidade de Jericó, que era extremamente bem fortificada, os muros eram altíssimos, eram grossos, e os seus exércitos, os exércitos da cidade, estavam bem preparados. Só que mesmo olhando para tudo isso, Raabe, crendo no Deus de Israel, ela falou assim, olha, eu já sei que Deus entregou esta cidade nas vossas mãos. Isso é fé. E sabendo disso, ela já tratou os espias como representantes do exército vencedor. Por isso os escondeu e depois os deixou ir e ainda pediu o favor deles. Raabe já tratou os espias de Israel como representantes do exército vencedor. Isso porque ela tinha fé. Então, o ato dela de esconder os espias e pedir a eles que preservassem ela e sua família mostra que ela já cria na vitória de Israel. A obra demonstra que você tem fé. Deus diz em Apocalipse 14, verso 12, que ele terá na terra um povo, que ele, por meio das obras, demonstra que tem fé. O anjo aponta e diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé de Jesus. O convite do céu é: quer você ser um deles? Um daqueles que guardam os mandamentos de Deus, demonstrando que realmente tem a fé, demonstrando que são candidatos ao céu e estão cooperando com Deus para que lá entre. Quem gostaria? Deixe-me ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus está propondo uma vida de vitória, mas preste muita atenção. Que espécie de vitória? Vitória espiritual. Vitória em obedecer aquilo que Deus pede na sua palavra. Muito se fala hoje de vitória na vida financeira, vitória na vida matrimonial, etc, etc. Mas nunca perca de vista uma coisa, meu querido irmão, você que me assiste pelo YouTube. A principal e mais importante vitória que Deus quer te dar é a vitória espiritual para obedecer a sua palavra e entrar no céu. Porque de nada adianta você prosperar na terra e perder o céu. De nada adianta você ter um ótimo matrimônio e perder o céu. De nada adianta você ter uma família maravilhosa aqui na terra e perder o céu. Então, não troque o melhor por promessas inferiores. As outras promessas, elas têm o seu lugar, mas não troque o melhor pelo inferior. O céu é o nosso objetivo. Nós vamos chegar lá para estarmos sempre com Jesus e com Deus. E só há um caminho, mediante a fé que nos leva a obedecer os mandamentos de Deus. Que Deus te dê essa fé e te abençoe grandemente. É o nosso sincero desejo e oração. Te convido a orar comigo. Nós vamos nos ajoelhar. Se você pode fazer o mesmo, amém. Se não, apenas nos acompanhe em reverência. Queremos orar por você. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos ser participantes da fé vencedora. Amém. Razão pela qual, Senhor, nós queremos pedir no dia de hoje que o Senhor venha a nos encher, que o Senhor venha a nos fortalecer, para que a nossa fé seja inabalável, para que nada venha nos afastar de Ti, para que, independente das circunstâncias, nós possamos permanecer firmes. Senhor, dai-nos uma crença, uma confiança grande em Ti, a ponto de obedecermos sempre ao Senhor. Obedecermos a Tua palavra e os Teus mandamentos. Abençoa cada um dos que estão aqui. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que nos assistem, quer agora pelo site, quer mais tarde pelo canal do YouTube. Esteja com todos, Senhor. Dá vitória a todo coração sincero. Todo aquele que realmente deseja viver a vida genuína contigo e entrar no céu. Oh, Pai, abençoa durante esta semana cada alma sincera. Lembra-nos de estudar a Tua palavra, de orar, e então termos vitórias. Nós aqui vamos nos despedindo, mas nós não queremos nos despedir da Tua presença. Por isso, que a Tua presença nos acompanhe, Senhor. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amigo que nos acompanha pela internet, o site advertenciafinal.com.br, ou você que está nos assistindo mais tarde, não ao vivo, por meio do canal youtube.com/TV Advertência Final. Nós queremos invocar a bênção de Deus sobre você, segundo nos é aconselhado na Bíblia, aquilo que Arão, o sacerdote, já foi ensinado a fazer. Por isso, peço que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus. Esperamos ter o nosso próximo encontro na quarta-feira, a partir das 8h20 da noite. E no próximo sábado, a partir de 10h30 da manhã.